Bom, boa tarde. Estamos no dia 8 de Adar 5.784, a contar da criação. Dia 17 de fevereiro de 2024, da Era Comum. Estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabat, e, portanto, nós vamos na conclusão da nossa paraxá da semana, que é Terumá, que significa contribuir, onde nos fala a respeito do povo judeu contribuir para a construção do Mishkan, o tabernáculo no deserto. O nosso Rebbe, ele comentando sobre essa paraxá, na sua introdução, ele nos fala que os judeus, convencidos de que Moshe não iria descer do Monte Sinai em tempo, cometeram então o pecado de fabricar o pecado do bezerro de ouro. Então eles construíram o bezerro de ouro para servir como Deus para eles. Então algumas pessoas quiseram adorar o bezerro como um ídolo, e então Deus retirou a sua presença do povo inteiro. E para ter um lugar onde restabelecer a sua presença dentro do povo judeu, Deus ordenou construir então o Mishkan, o tabernáculo no deserto. E dentro desse aspecto aí, então, Deus deu a ordem a Moshe para Terumá, para fazer com que o povo judeu viesse contribuir para a construção do Mishkan. E dessa forma, o santuário fosse construído, um pátio ao seu redor e diversos móveis, objetos que deveriam ser colocados em lugares específicos no interior e em torno do santuário. Então essa é a paraxá da semana que nos fala a respeito dessas questões em si. E portanto, nós vamos ter uma palavra hoje de Baal Shem Tov sobre a questão de construir o Mishkan, e vamos ter a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel, dentro do aspecto sobre você fará um altar exterior e infundir divindade, São 3 aspectos que nós vamos estar focalizados hoje. Queremos aí, render gratidão a Hashem pelo 8º seminário que participamos ali em São Paulo, na Avenida Nova Cantareira, no espaço Maccabi, um espaço judaico, onde nós tivemos o nosso 8º seminário Benei Noach, que é o maior evento Benei Noach do mundo. Então, realmente é de grande magnitude e de grande importância os seminários Benei Noach, E nós louvamos a Hashem por podermos fazer parte mais uma vez do seminário. Obviamente, nós rendemos gratidão a Hashem em primeiro lugar, mas na sequência nós temos a nossa gratidão ao nosso Rav Yaakov Gerenstad, que é a nossa liderança Benei Noach Brasil, que com a sua liderança foi possível realizar de fato o 8º seminário Benei Noach. Ali nós tivemos a presença do Rav Michel Tabassinik e também do Rav Dor Leon Attar. E o convidado especial foi exatamente o Rabino Tuvia Litzman, que veio de Israel com essa finalidade de trazer palestras ali para o 8º seminário. Também, o Rabino Tuvia, ele é sogro do nosso Rav Yaakov Gerenstad, Então nós temos aí também essa peculiaridade do Rabino Tuvia, Então ali ele pôde falar nas várias palestras sobre histórias motivacionais, para que nós pudéssemos realmente fortalecer, recarregar as nossas baterias, para podermos aí voltar às nossas origens e realmente termos aí atividade na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, de forma mais ousada. Também ali nós pudemos encontrar, sem sombra de dúvidas, pessoas especiais que vieram de várias localidades, e também as equipes da sinagoga
sede ali em São Paulo, da sinagoga Bnei Noach ali, junto com o Rav Yaakov Gerenstadt, né? A sinagoga Chabad do Brooklyn, né? Então nós tivemos ali um encontro com o seu Nelson Tioji Batista, né? O seu Nelson, junto com ele o seu filho, né? O Rafael, a Lilian Bosco Passos também, tivemos ali de Belém do Pará, Miriam Costa Costa, o Lindolfo e família de Joinville, Santa Catarina, junto com o emissário Osael, o Mário Leal, que é emissário ali em Dias Dávila, Bahia, né? Com ele veio uma boa parte da sua família e também membros ali da sinagoga de Dias Dávila. A família do Adriano e Adneia, de Baipendi, Minas Gerais, que vieram junto com o emissário Valdemar Abraão, que ali estiveram também. Tivemos ali a presença do Antônio Márcio Braga, emissário em Pádua, Rio de Janeiro, e também o Cláudio César, né, o líder ali de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, né? Então vieram também com seus familiares e alguns membros das suas comunidades. Tivemos também a presença ali do casal Berenice e Cássio Altafini, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que vieram junto com as suas filhas Cassiane e Beatriz, né? Tivemos também ali a Regina, a Alessandra, a Maria Viana, a Cristiane Rocha, de Embu das Artes, né? Tivemos ali da equipe ali da sinagoga sede de São Paulo, né? O Bruno, o Arthur, a Raquel, o Matheus, a Lohane, a Adriana, o Dagoberto, né? Alguns membros ali da equipe de recepção da sinagoga sede de São Paulo. Também o emissário Orlando e a esposa Alessandra e alguns membros da sinagoga Bnei Noach de Curitiba, né, Paraná. O André, emissário ali em Belo Horizonte, Minas Gerais. O emissário Naldo, lá no Maranhão, também esteve presente, né? O emissário Eduardo e família de Manaus, Amazonas, né? Também veio o pessoal lá da Baixada Santista, né? O Adriano, a Ellen e uma equipe junto com eles. Também tivemos ali o emissário Jonathan, de Palhoça, Santa Catarina, com seus 8º seminário. E também tivemos aí, né, a presença especial, por assim dizer, né, da Geise Teson, né, que liderou a equipe da cozinha, né, onde trouxe ali 4 refeições por dia, né, durante o seminário. Tivemos ali o café da manhã, bem como o coffee break, o almoço, outro coffee break à tarde e a janta, né? E toda a alimentação foi kosher, né? Preparada pela Geise Teson e equipe da cozinha, né? A nossa gratidão à equipe toda ali da cozinha, né? Então foi um evento muito precioso, sem sombra de dúvidas, e isso faz com que os emissários tenham contato entre si, né? Estaremos falando de outros aí durante os próximos dias também, né? Tivemos ali quase 300 pessoas, né? No 8º seminário Bnei Noach, né? E é importante esse encontro para que realmente nós possamos estar juntos, olho no olho, face a face, né? Para podermos ter mais conhecimento, podemos ter mais motivação, né? Ao fulano de tal, ao cicrano, é de tal lugar, é de tal localidade, é daqui, de ali, de acolá, né? Então vai estreitando os laços, né, de amizade e fé, e também as trocas, né, de experiências que nós ali vamos colocando uns com os outros, né? Às vezes você está numa situação adversa e você pensa que está sozinho, mas tem outros que estão padecendo coisas semelhantes às suas, né? Assim como também você pode ter várias experiências, bem como também pode ter aí, né,
fatos preciosos e maravilhosos acontecendo na tua vida, e às vezes você fala, será que é só comigo? Não, tem outros que também estão desfrutando de muitas bênçãos da parte de Hashem, né? Então é muito bom esses encontros e traz uma motivação maior para nós continuarmos a nossa jornada monoteísta com o fundamento judaico e orientação rabínica, né? Então esses seminários, eles sempre se dão nessa época, né, do mês de fevereiro, aproveitando aí o famoso feriado de carnaval, né? Então, por isso mesmo, é bom se planejar, né? Vai fazendo uma poupança aí mensalmente para poder estar preparado para o seminário. E aí você fazer parte do seminário, sem sombra de dúvidas aí. Ok? Baruch Hashem. A nossa Parashat Terumá, ela tem realmente a questão de construir um tabernáculo. E dentro desse aspecto aí, o Baal Shem Tov... Desculpa aí, gente. O Baal Shem Tov, ele traz para nós, sobre essa Parashat Terumá, onde nos fala que realmente o Eterno, ele comunica a ordem a Moshe e Moshe ao povo sobre a questão de construir um santuário, o Mishkan, o tabernáculo no deserto. Então, por isso, Deus disse, façam para mim um santuário e eu habitarei no meio de vocês. Então, Baal Shem Tov, ele traz para nós o ensinamento da construção do Mishkan, o santuário no deserto. Ele alude sobre a construção dos poderes da alma humana e as suas dimensões. Ou seja, Baal Shem Tov, assim como nós vamos ver com o nosso Rebbe Menahem Mendel, tem tudo a ver, de fato, com o ser humano, né? As nossas características das emoções. Então, e é por isso que nós precisamos entender que o ensinamento, ele começa realmente dentro de um âmbito espiritual, e dentro desse âmbito espiritual, ele está conectado exatamente com cada alma de cada judeu e de cada Benei Noach, né? Então é importante nós termos esse foco. E então ele diz assim, o povo, né, é instruído a colocar 50 tábuas no piso principal do Mishkan, né, o piso onde é feito ali no chão. Essas 50 tábuas, né, tábua no hebraico é keresh, né, que compõe o piso principal do Mishkan. Então, keresh é tábua, e ela tem as mesmas letras da palavra kesher, que significa conexão. Então, tábua, conexão. Mas também as mesmas letras estão na palavra sheker. Só que aqui sheker significa mentira. Então, por isso, o nosso tema com a pergunta, você é verdade ou mentira? E a resposta, ela está dentro desse aspecto aqui. Então nós temos keresh, tábua, sheker, conexão, e kesher, né, conexão, e sheker, mentira. Então nós temos 3 palavras. Keresh, tábua, que faz realmente as mesmas letras em kesher, que significa conexão. Então é um piso onde nos leva numa conexão com Hashem, com o Eterno. Mas nessas mesmas letras nós temos a palavra sheker, que significa mentira. Então, dentro desse aspecto, o que nós podemos aprender aqui? A tábua, keresh, simboliza a pessoa e que ela é quem conecta kesher, todos os mundos, e os une uns aos outros. Ou seja, somente o ser humano tem a capacidade de provocar conexão, conectar-se com pessoas, com mundos. Isso está somente no ser humano.
Somente o ser humano ele pode ter esse nível de comunicação, de contato, de conexão uns com os outros. E dessa forma expandir a conexão aos quadrantes do nosso planeta e fazer com que todos possam estar conectados. Porém, nós precisamos estar cientes de que o poder da decisão está em cada ser humano. Você tem a livre escolha, conhecido popularmente como livre-arbítrio, mas na raiz da palavra é realmente livre escolha. É você que escolhe. É você que escolhe a tábua para uma conexão com o eterno e conexão com as pessoas, para aquilo que é bom, para aquilo que é verdadeiro e para aquilo que realmente nos conduz à redenção final com o Mashiach. Mas existe dentro dessas mesmas letras a palavra sheker, que significa mentira. Ou seja, a pessoa ela pode escolher estar numa conexão com Deus, uma conexão com o eterno, ou o lado oposto, não ter conexão com Deus, não ter conexão com Hashem e viver uma mentira, sheker. E é por isso que o Mishkan, o tabernáculo no deserto, e o Beit HaMikdash, o templo, o grande templo em Jerusalém, são os que conectam a terra e o céu. E o que está abaixo com o que está acima. É a criação com o Criador. Por isso, isso tornou-se possível com a outorga da Torá, onde o céu veio para a terra se elevou um pouco mais para ter um equilíbrio, né, realmente com o céu, ou seja, o divino e o humano puderam andar juntos, a partir do Monte Sinai principalmente. Então, nessa conexão, né, que vem trazer exatamente uma ligação do ser humano com Deus, faz com que possa viver em harmonia céu e terra, em equilíbrio, em harmonia, ok? Porém, existe a palavra sheker, que está nessa conexão com essas mesmas letras da palavra tábua, né? Keresh, da palavra conexão, kesher, e da palavra mentira, sheker. As mesmas letras estão nas três palavras. Então, o que significa é que você decide se você é uma verdade ou uma mentira. Se você realmente é um santuário de Deus, um santuário de Hashem ou não. Viver de aparências é sheker, é uma mentira. Viver de forma supérflua é sheker, é uma mentira. Viver dessa forma não compensa, porque, entre outros detalhes, não há realmente uma esperança viva e real de viver a redenção final com o Mashiach. Mas quando realmente nós estamos de fato vivenciando keresh, tábua, piso, isso significa andar, isso significa se locomover, certo? E nesse aspecto significa que você não está estático, parado. Você está se locomovendo. Lembrando que no judaísmo a ação é algo fundamental. Palavras, palavras e palavras, até papagaio fala, como diz o ditado. Mas a ação é que conta. A mesma coisa também o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala exatamente sobre o quê? Que a fé, ela não está na nossa palavra, a fé está nas nossas ações, no nosso andar, na nossa dinâmica de vida. É a nossa dimensão de vida. Você já observou, ou algo semelhante? Por exemplo, duas pessoas apaixonadas, o homem e a mulher, ou os dois jovens, o moço e a moça, apaixonados. Se eles não expressam, se eles não
exalam, se eles não se locomovem um em direção ao outro, apenas fica cada um no seu canto, pensando em si, né? Como eu gosto dele, como gosto dela, e não há ação. Qual é a tendência desta paixão, deste amor? É esfriar e simplesmente morrer. Mas à medida que realmente os jovens apaixonados, eles se locomovem, eles andam, eles têm ação, eles têm dinâmica de vida para manifestar que realmente eu gosto de você, eu amo você, então aí as coisas começam a fluir. E aí então vai se cumprir o que está em Bereshit, né? Em Gênesis. Então o homem deixará a sua casa, a sua parentela, unir-se-á à sua mulher, que se tornará sua esposa, e não serão mais dois, mas um só. Assim somos nós com Deus. Assim somos nós com o Eterno. Se nós não tivermos essa dinâmica de vida nas nossas ações, no nosso dia a dia, realmente viver as 7 leis de Noa, as suas ramificações, vivermos alguns mandamentos a mais, que é ordenamento para o judeu, com a devida orientação rabínica, que nós podemos fazer a mais, nós nunca vamos estar realmente vivenciando o verdadeiro amor com Deus. Então nós estaremos vivendo exatamente o que? Nós estaremos vivendo sheker, uma mentira. Falamos de Deus, mas não vivemos Deus. Falamos que amamos a Deus, mas as nossas ações, elas não testificam, elas não dão um testemunho verdadeiro de que realmente nós amamos a Deus. Então, por isso, o Baal Shem Tov, ele diz, só quando a pessoa carrega esse templo dentro de si, está vendo agora como que Baal Shem Tov, ele traz então o mexicão tabernáculo para dentro de nós, ele traz o Beit HaMikdash para dentro de nós. Somente quando a pessoa carrega este templo dentro de si e quando está em movimento, ou seja, ação, de um lugar em lugar e de ação em ação, então ela mesma pode ser chamada de santuário. Ou seja, a partir do momento que nós abraçamos o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, agora nós temos que viver isso, expandir isso, faratistá, a expansão. Nós não podemos guardar para nós mesmos, nós precisamos levar avante, em frente, de fato, esta realidade. E esta única verdade que liberta todo ser humano, a Torá e os seus ensinamentos e as suas mitzvot. É assim que nós vamos expandindo realmente o conhecimento de Deus, o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. E aí nós vamos realmente cumprindo a nossa tarefa suprema. Vamos estar transformando este mundo para ser a moradia de Deus, porque Ele confiou a cada um de nós essa tarefa suprema. Nesse aspecto, nós temos exatamente sobre a questão das vigas, né? Que foram feitas o mexicão, o tabernáculo no deserto. Então as vigas, Deus deixou bem claro para Moshe que as vigas precisavam ser de madeira de acácia. Acácia no hebraico é shittim, né? Então o ensinamento Hassidut, ele traz para nós que o shittim, ele está relacionado com a palavra shitut. Então shittim, acácia, a madeira que foram feitas as vigas do Mishkan, e tem relação com a palavra shitut. E a palavra shitut significa tolice. E aí os nossos sábios falam que há 2 tipos de tolices. Primeiro, a primeira tolice diz, é falta de sensatez que faz com que a pessoa haja de maneira tola, shitut,
né? O Talmud diz desta forma, sobre essa primeira tolice. Todo pecado é um ato de tolice que convence a pessoa a pecar, a ser rebelde contra Deus. Então esse é o primeiro aspecto dos dois níveis de tolice, certo? A falta de sensatez que faz com que a pessoa seja tola o suficiente para se rebelar contra Deus, contra a vontade divina. Agora tem a segunda tolice que nos fala os nossos mestres, dizendo assim: a segunda característica de tolice é a habilidade de transcender a razão da nossa mentalidade, que reconhece e aceita que um ser superior, o soberano dos mundos, Adon Olam, que transcende a mente humana limitada. Ou seja, a nossa mente limitada, ela não compreende, na realidade, a dimensão do soberano dos mundos, Adon Olam, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador. A nossa mente é muito limitada para compreender essa dimensão de Deus. Então, essa segunda tolice, ela já traz para um outro nível diferente. É o nível da habilidade de transcendermos a nossa razão limitada para, sim, reconhecermos que esse ser soberano, esse ser superior, ele realmente tem a capacidade de realmente estar no meio de nós, de estar presente entre nós e ir mudando a nossa mentalidade para que ela seja cada vez mais espiritual, para que a nossa alma divina seja mais presente, mais real, mais forte, para podermos dominar a nossa alma animal e podermos transcender realmente essa dimensão espiritual do grande e único e verdadeiro Deus. Nos dias de Mashiach, os nossos mestres falam que nós compreendemos mais perfeitamente quem é Deus. Vamos poder sermos elevados a níveis espirituais jamais alcançados pelo ser humano, para podermos viver nos dias de Mashiach realmente a compreensão dessa dimensão de Deus. Então, amados, vejam bem, o que importa para nós dentro do ensinamento é que nós precisamos ser o santuário de Deus. Nós precisamos realmente vivermos de fato como um templo de Deus, um santuário de Deus, um Mishkan, um Beit Hamikdash de Hashem, onde ele está dentro de nós, está no nosso meio, ele está presente. Essa é a finalidade. Quando o povo fez o pecado do bezerro de ouro, realmente a Shekhinah, a presença divina, se ausentou. Por causa dessa grande rebelião do povo judeu com o pecado do bezerro de ouro. Mas quando ele vem e manda realmente fazer o Mishkan, o tabernáculo no deserto, vem trazer exatamente que a esperança de que ele pode sim estar no nosso meio, estar entre nós, estar presente. Isso significa que, apesar do pecado ter sido tão grave, todavia, o amor incondicional de Deus pelo povo judeu e pelo ser humano, ele providenciou o escape para que realmente a presença divina não se ausentasse plenamente do nosso planeta, do meio do ser humano. Então ele mandou construir um Mishkan. Então, por isso, depois da destruição do segundo templo no ano 69 da nossa Era Comum pelo Império Romano, né, os nossos mestres disseram desde então que cada um é um templo vivo de Deus, que cada um é um santuário vivo de Hashem, e que nós precisamos vivenciar esta realidade aí. Quando nós chegamos no altar de cobre, onde Deus ele fala para fazer o altar de cobre, então ele é o altar exterior, que era utilizado para ofertar 3 tipos de animais.
os bovinos, os ovinos e os caprinos, ou seja, bezerros, carneiros e cabritos. Os sacrifícios de animais que oferecemos em nosso santuário pessoal e interior são facetas do lado animal da nossa personalidade, da nossa alma animal. O nosso bezerro interior corresponde aos nossos impulsos de sermos rebeldes e nos opormos às orientações do lado divino de nossa personalidade. O nosso carneiro interior, segundo os ensinamentos do nosso Rebbe Menachem Mendel, corresponde aos impulsos conformistas de seguir a corrente em busca de comodidades por fraqueza em afirmar nossa natureza divina. E o nosso cabrito interior aos impulsos de sermos teimosos e rejeitarmos toda mudança em nossas ideias. Todo sacrifício envolvia basicamente 4 etapas. Primeiro, fazer o abate, a sheritá. Segundo, recolher o sangue e respingar no altar. Terceiro, pegar a gordura e colocar sobre o altar para queimar. E o quarto, queimar o animal sobre o altar, a gordura, o sebo, a carne e etc. Então, aí, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz: abatemos o nosso animal interior quando renunciamos à nossa orientação animal em relação à vida. Respingamos seu sangue e colocamos sua gordura no altar quando redirecionamos o nosso entusiasmo, que é o nosso sangue quente, e o nosso prazer, que é a gordura, para Deus, a Torá e os seus mandamentos. Queimamos o nosso animal interior no altar quando permitimos que o lado divino de nossa personalidade, a nossa alma divina, consuma nossos instintos animais. O fato de o altar de sacrifícios estar no pátio exterior do Mishkan mostra-nos que o refinamento do lado animal de nossa personalidade é um pré-requisito para ingressar no âmbito da santidade e da consciência divina, representado pelo próprio Mishkan. Ou seja, nós precisamos trabalhar realmente fortalecendo a nossa alma divina para que ela possa ser forte o suficiente para, entre aspas, queimar a nossa alma animal, com todas estas características, para que a alma animal ela venha se unir à alma divina, devidamente refinada, para trazer os seus bons atributos, para fortalecer a alma divina e cumprirmos a nossa tarefa suprema, que é transformar este mundo para ser a moradia de Deus. E os bons atributos da nossa alma animal, entre outras, é a coragem, a ousadia, o destemor, não tem medo de nada e de ninguém, certo? A intrepidez de falar realmente sobre o único Deus, o único Criador, o único Salvador, de falar cada vez mais dos princípios éticos, morais e espirituais que estão dentro dos 5 primeiros livros bíblicos, a Torá, e não tem vergonha. Ou seja, realmente tem essa ousadia de testemunhar, de viver e falar, se comunicar com as pessoas sobre esta verdade. Então é essa característica que o nosso Rebbe Menachem Mendel fala sobre a questão da nossa alma divina, o lado divino, e a nossa alma animal, que é o nosso lado animal dentro dos aspectos sobre os sacrifícios do altar exterior que estão ali no pátio do Mishkan, para mostrar-nos que o refinamento do lado animal de nossa personalidade é um pré-requisito para podermos ingressar no interior do Mishkan. Então, por isso, os nossos sacrifícios diários, que são exatamente entre eles a nossa techuvá, nossas preces diárias, o nosso estudo da Torá e os seus mandamentos, o estudo das 7 leis universais e as suas ramificações e a nossa tzedakah.
Esses são pré-requisitos que faz com que, entre aspas, queimemos a nossa alma animal antes de adentrarmos na nossa intimidade com Deus. E nesse sentido, nós estaremos realmente entrando no interior do Mishkan, entrando no interior do Beit HaMikdash, na presença divina. Ou seja, Deus nos concede a graça, na atualidade, de nós podermos entrar no Santo dos Santos, que é exatamente a presença divina, através desses 5 passos que nós damos. E aí nós estaremos vivenciando, de fato, a realidade de viver Deus, respirar, exalar, vivermos realmente como um verdadeiro santuário de Hashem. Ok? O nosso Rebbe Menahem Mendel, para finalizarmos, ele nos fala sobre essas características, né, das estacas do pátio que devem ser feitas de cobre. Então as estacas eram marteladas na terra, o que indica que a santidade do Mishkan penetrava efetivamente no chão. Tanto ao construir o Mishkan no deserto, como ao edificar o nosso Mishkan interior e pessoal, estamos permeando de divindade até mesmo nos locais que, como o solo, parecem inanimados e sem vida, né? Ou seja, a partir do momento que nós realmente estamos vivenciando sermos um santuário divino, então, entre aspas, nós estamos batendo firmes, né, essas estacas na terra, né, essas estacas de cobre na terra, que significa os nossos passos, o nosso andar, o nosso locomover, a nossa dinâmica de vida no nosso dia a dia. Nós estaremos permeando aonde formos, aonde estivermos, a presença divina, a luz divina. Então nós estaremos de fato fazendo com que a presença divina seja uma realidade aonde nós estivermos. E isso nós estaremos cumprindo com a nossa tarefa suprema, dissipando as trevas, estabelecendo a luz divina, a presença divina, e assim nós vamos, de passo em passo, metro a metro, e quilômetros a quilômetros, nós vamos dissipando as trevas e vamos estabelecendo um mundo para ser a moradia de Deus. Essa é a finalidade que Deus quer realmente de cada um de nós, infundir, aonde estivermos e aonde formos, infundirmos a presença divina. Deus está neste lugar. É onde você precisa ser essa mensagem viva de Deus, aonde você estiver. Realmente, Hashem, o soberano dos mundos, está presente neste lugar. Por isso, como disse também o nosso Rebbe Menahem Mendel, vamos usar a tecnologia em nosso benefício, em nosso favor, para difundirmos essa presença divina aonde puder chegar as imagens, a voz, o som, né? Aonde puder chegar realmente através da própria tecnologia, vamos estar infundindo realmente a presença divina e assim nós vamos transformando este mundo na moradia de Deus. Amém? A nossa Havidalah hoje acontecerá às 19h20, através deste canal, pelo Facebook, na Sinagoga Bnei Noach Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e as Nações. Nós estaremos transmitindo às 19h20 a Havidalah, o momento da separação do 7º dia para os 6 dias comuns. E lembrando, amados, que as nossas atividades em Shabbat é de fundamental importância. Por quê? Porque é a partir do Shabbat que realmente é estabelecido para nós as bênçãos para os 6 dias comuns da semana que teremos pela frente. Por isso, realmente, desde o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, nós precisamos estar cada vez mais envolvidos com o Shabbat, com a celebração do Shabbat na sexta-feira à noite, a mesa farta, né, para o momento da confraternização da comunidade, das famílias, certo? Preparar as refeições no dia de Shabbat,
cada vez mais realmente de uma forma bem requintada, no sentido de uma boa alimentação, uma mesa farta, para que realmente os seus 6 dias comuns, a sua mesa seja farta, tanto no campo físico, como no campo espiritual, como no campo financeiro e material, que haja abundância realmente durante os 6 dias comuns. Então, lembrando que a partir de Shabat é que são determinadas as nossas bênçãos, né, para os 6 dias comuns. Por isso que é importante nós estarmos cada vez mais conectados no Shabat, nos programando para isso. Por quê? Porque o Shabat semanal é um exercício de fé para o grande Shabat nos dias de Mashiach, no reino de Mashiach, que nós teremos 1000 anos, na linguagem humana para compreendermos, e esses 1000 anos será apenas um Shabat. Lembra como está escrito lá em Salmos: para Hashem, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Assim serão os dias de Mashiach. Um dia de Shabat que vai perdurar 1000 anos na nossa visão humana. Então, por isso, nós precisamos dar o devido valor para o Shabat. Devemos amar o Shabat com todo o nosso ser, com amor verdadeiro, um amor apaixonante, porque o sagrado dia do Shabat é apenas um exercício para o Shabat que teremos realmente nos dias de Mashiach. Por isso, seja cada vez mais luz, seja cada vez mais uma presença em que, através da sua vida, Hashem possa estar se revelando no meio de onde você estiver. Baruch Hashem. Então, até daqui a pouco no nosso encontro da Havidalah. Shalom, Shavatov, e desde já uma boa separação do 7º dia para os 6 dias comuns, com muitas bênçãos, prosperidade, proteção, saúde e vigor. Shalom, shalom.